Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula aqui, eu montei o formulário onde que vai ser exibido aí o nosso relatório. Então eu estou com o código aqui. Como eu falei nas aulas passadas, né, que o intuito desse curso aqui não é eu ensinar a programação aqui na linguagem que eu estou utilizando, a Visual Basic, tá? Então eu montei um formulário, né, na aula passada eu coloquei o controle e eu tirei aqui aquela opção que eu vou mostrar aqui também. Eu vou abrir o F4 aqui. Eu vim nessa opção dele, Tool Pane View aqui, Tool Pane View, ele estava como Group Tree. Ele aparece aqui, o Group Tree, para a gente navegar entre os relatórios que a gente abriu, né? Porque quando a gente cria um relatório, eu posso ter sub-relatórios nele. Então vai mostrar toda a hierarquia do meu relatório aqui. Então esse botão já está ficando pressionado, né, já ativo. Então o usuário vai ter a opção, o botão vai ficar aqui para o usuário mexer, só que eu não vou abrir ele direto, tá? Então eu vou deixar ele oculto, aí o usuário clica aqui e vai exibir novamente aí o painel para ele poder navegar aí entre os relatórios que estão abertos, tá? Isso eu estou falando de relatórios que estão abertos, que é o relatório principal que ele abriu, né? O sub-relatório, toda a hierarquia aí do relatório, tá? Bom, o demais que eu mudei no design foi só isso aqui, né, da aula passada. Agora eu comecei a programar ele aqui e também adicionei um novo formulário principal que vai chamar esse formulário, né, quando a gente for exibir os dados, tá? Também nas próximas aulas eu vou fazer as conexões aqui com o banco de dados também, bem simples, que é onde que nós vamos pegar os dados, tá? Mas na aula de hoje eu só quero mostrar aqui o formulário mesmo que vai exibir o relatório. Então esse formulário aqui ele vai exibir todos os nossos relatórios da forma que eu projetei aqui, né, ele. Por exemplo, eu criei aqui uma structure que é para a gente criar os parâmetros aí do relatório, passar parâmetros, né, para o Crystal. O próprio Crystal aqui, Report Document, para eu exibir ele, tá? O título que eu quero que fique a minha janela, então eu tenho aqui todas as propriedades públicas, né, que exibiu o título. O caminho do meu relatório, por que o caminho? Eu pus até aqui um exemplo, né, para receber o caminho do relatório, C2.relatórios rel 001 RPT, tá? Então esse formulário eu vou poder abrir vários tipos de relatórios diferentes. Então eu não preciso, né, nem devo criar um formulário para cada relatório, né? Eu posso ficar criando várias instâncias desse formulário na memória, mas com o caminho do relatório diferente que eu quero exibir, com os dados diferentes também. Aqui eu vou estar passando o dataset, né, com os dados que vão ser exibidos no relatório. Aqui é a propriedade para adicionar os parâmetros em si. O zoom do relatório, qual que é o zoom que quando eu abrir o relatório, o usuário clicar lá no botão, né, de imprimir, né, para exibir o relatório na tela, né, visualizar o relatório, qual que vai ser o zoom. Então já está setado aqui 100%, eu já deixei aqui setado, né, então ele já vai aparecer 100% aí para o usuário. Bom, no load do formulário, que está pegando o título, né, está verificando o caminho do relatório se existe antes de eu tentar abrir o relatório, né? Então eu pego lá aquela propriedade lá do caminho, né, e verifico se existe aquele arquivo mesmo no caminho que foi passado. Se não existir, ele vai cair aqui que o arquivo não foi encontrado e nem vai tentar abrir o relatório, tá? Então aqui é onde que eu vou carregar o relatório, né, na memória, tá? Eu estou usando o RPT relatório, que é a minha variável que vai exibir aí, né, o meu objeto, né? Vou dar um F12 aqui para a gente ir lá no objeto. Então eu criei aqui o RPT relatório, que é o documento. Então eu estou carregando o documento aqui, né, que seria o caminho lá que eu passei físico, né, o caminho onde que está o meu arquivo do relatório. Aqui eu estou setando o data source, né, quais são as informações que eu quero exibir, qual que é os dados que eu quero exibir, né? Então joguei o dataset aqui para ele. Então o dataset a gente pode ter várias tabelas, né? Então a gente pode trabalhar com várias tabelas, passar todas as tabelas de uma vez aqui no relatório, tá?
que lógico que vai ser necessários no relatório. Aqui vai verificar se tem parâmetros, se tiver ele vai adicionar os parâmetros com os valores, tá? E ele vai fazer jogar agora, né, o nosso RPT, relatório que a gente montou nessas linhas aqui, ele vai jogar lá para o controle, né, o componente lá CRV-REL, que é essa exibição aqui. Vou apertar o F4 aqui, eu renomeei ele aqui como CRV-REL, é onde que ele vai ser, CRV-REL, né, é onde que ele vai ser exibido o nosso relatório, tá? E jogando o zoom, que é o zoom que eu deixei setado lá como 100%, tá? Beleza, bem tranquilo, é só isso aqui o nosso relatório de nosso formulário, né, para abrir a visualização do nosso relatório, tá? Claro que também durante as aulas aí eu vou demonstrar também como que a gente pode já gerar o relatório direto em PDF, sem precisar abrir a visualização dele para depois clicar lá no botão de transformar em PDF, porque tem a opção, né, de exportar aqui, tem a opção de exportar para vários formatos, Word, Excel, PDF. Então vai ter essa opção dele fazer pela própria visualização aqui do relatório, né, pelo próprio controle do Crystal, ou a gente já dá uma opção dele já ser exportado automaticamente para PDF, que é o mais comum, né? Então eu já jogo na extensão mais comum aí. E criei somente um novo formulário, que vai ser o nosso formulário principal, onde que eu vou colocar os botões aqui para ir chamando, né, os relatórios, as nossas consultas no banco de dados. Eu vou utilizar um banco de dados aqui meu que já tem bastante dados, tá? Não vou conseguir disponibilizar esse banco de dados para acompanhar o curso, tá? Mas o ideal seja que crie um banco de dados, crie as tabelas lá com alguns registros para a gente poder trabalhar, tá? Então eu vou ter uma tabela aí com alguns registros para poder trabalhar e criar os relatórios. Então eu só criei um formulário aqui mesmo, que vai ser o principal, com os nossos botões aqui para chamar cada tipo de relatório que nós vamos desenvolver aqui, tá? Então essa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente vai criar as conexões aqui com o banco de dados nesse formulário, e cada botão vai chamar uma tabela diferente, vai fazer uma consulta diferente, trazer dados diferentes, tá? Bom, como que eu organizo no desenvolvimento mesmo, né, o meu projeto? Vou vir aqui no Solution Explorer. Aqui eu só estou com um projeto principal. Eu costumo criar um projeto separado para o relatório, né, uma DLL para os relatórios, e eu faço referência no projeto principal do EXE, né, desse projeto do relatório, tá? Para a gente poder chamar os relatórios. Aqui nesse caso eu vou criar tudo aqui, então eu vou criar pastas aqui onde que eu vou criar os datasets, tá? Que a gente vai passar para os relatórios, e também vou criar uma pasta separada onde que vai ficar os RPTs, né? Os arquivos mesmos do relatório, tá? Bom, eu vou disponibilizar esse projeto no Git, então aqui na descrição desse vídeo vai estar aí o link para você poder, do repositório, né, para você poder baixar esse projeto, e na próxima aula eu vou continuar atualizando esse projeto. Então aí você pode dar um pull, né, para puxar essas atualizações que eu estou fazendo automaticamente para o seu projeto, tá? Bom, então essa aula fica por aqui, a gente se vê na próxima aula.